música e conhecimento. Olá povo, olá pessoas, eu sou a Adeluna e a partir desta temporada 2022 vamos trazer para vocês conteúdos extras, trechos, cortes de entrevistas do programa principal, vamos dizer assim, né? E nesta edição quem participa é o professor e doutor em Física pela Universidade Federal de Santa Catarina, Marcelo Chapo. Ele é organizador do livro Armadilhas Camufladas de Ciência, Mitos e Pseudociências em Nossas Vidas. Para ouvir e ler mais sobre essa entrevista, inclusive, vai lá no nosso www.interd.net.br e procure lá a matéria Física Quântica e Charlatanismo. A gente dá risada, mas é de pânico. Então vamos lá, eu perguntei ao professor Chapo, eu questionei a ele, disse que não é incomum a gente ouvir ou ler pessoas ligadas ao, digamos, misticismo quântico falarem que a física quântica superou a newtoniana. O que isso tem de verdade? Bom, esse lance da física quântica ter superado a mecânica de Newton, ter superado a mecânica clássica, a gente ouve muito no âmbito do misticismo quântico. Mas a gente também ouve do ponto de vista da filosofia da ciência, da epistemologia, que são essas áreas de pensamento, essas áreas da filosofia que tentam entender como que a ciência funciona, como que a ciência evolui e como que os cientistas lidam com isso, né? Qual que é o papel da gente como ser humano participando desse processo de ciência. E no fundo, é possível, mesmo do ponto de vista da filosofia da ciência, dependendo da vertente que você escolher para analisar a situação, você consegue pensar tanto em termos de que a física quântica realmente superou a mecânica clássica, mas você também pode entender que a mecânica quântica complementou a mecânica clássica. A gente consegue entender das duas formas. O fato é que a mecânica de Newton, a mecânica clássica, as leis de Newton que a gente aprende na escola, que é basicamente disso que se tratam disso que se trata a mecânica de Newton, ela dá conta de entender fenômenos que acontecem no nosso dia a dia, em regimes, entre aspas, normais de velocidade, tamanho, etc. Então a gente pode usar a mecânica clássica para entender uma pessoa caminhando, um carro no trânsito, um avião, um foguete sendo lançado, etc. Tudo isso aí funciona muito bem com a mecânica de Newton, um prédio, uma montanha-russa, lá. Então, a mecânica de Newton funciona para isso. A mecânica de Newton falha quando a gente tenta aplicar essas leis, por exemplo, para entender como que um elétron vai receber energia no átomo, fazer uma transição, se a gente tentar usar ali as leis de Newton, pensar num contínuo de energia que esse elétron ganha, aí falha tudo, aí dá zebra. Então a mecânica de Newton ela não serve para esses fenômenos ali da estrutura da matéria, nas interações entre as partículas e energia e tal, as coisas são um pouco mais complicadas e quem dá conta de entender isso é a mecânica quântica. Por outro lado, quando a gente pega a mecânica quântica e aplica para sistemas macroscópicos, para sistemas grandes, para sistemas cotidianos, olha só, ela reproduz os mesmos resultados que a mecânica clássica. Então, nesse sentido, a gente pode pensar que a mecânica quântica, ela superou, porque ela dá conta de explicar os fenômenos macroscópicos, ela reproduz os mesmos resultados, afinal, da mecânica newtoniana, e ela foi além. Agora ela pode ser usada no âmbito das partículas, no âmbito de átomos e moléculas. Então ela superou, a gente pode pensar assim, Ela fez o que a mecânica clássica fazia e foi além. Por outro lado, a gente também pode pensar que ela complementou. Por quê? Porque a mecânica de Newton, a mecânica clássica, gente, ela continua valendo. Ou seja, os engenheiros hoje ainda utilizam mecânica clássica
para projetar um prédio, para saber se uma estrutura é estável ou não, para projetar uma montanha-russa, para saber a velocidade que ela atinge, para saber quanto de frenagem eu preciso ter. Enfim, a mecânica clássica ela continua valendo. Os aviões ainda voam e são projetados em túneis de vento que analisam forças que são aí descritas pela mecânica clássica e assim por diante. Então a gente consegue entender essa complementação ou superação, tanto faz. Do ponto de vista epistemológico é isso. Mas qual que é o resumo da ópera? O problema dessa discussão não é se ela complementou ou se ela superou, porque isso é até legal a gente debater, discutir, etc. O problema é que quando esses místicos quânticos vêm dizer que a mecânica quântica superou a física clássica, o que eles estão querendo fazer não é produzir uma discussão epistemológica legal, saudável, bacana sobre isso que eu falei. Não é isso. O que, em geral, eles estão querendo é tentar fazer com que você se abra intelectualmente para aceitar tudo que é tipo de besteira que eles vão falar em seguida. Então você vai dizer, não, mas a natureza não é assim. Aí eles vão dizer, não, mas é que essa tua visão da natureza está equivocada, ela foi superada pela mecânica quântica, entende? Então é nesse sentido que eles vão tentar quebrar as suas pernas intelectuais para te deixar favorável a aceitar tudo aquilo que eles vão dizer em seguida, tá? Então esse é o ponto e é assim que a gente precisa encarar, ou seja, a mecânica newtoniana, a mecânica clássica, ela continua valendo, tá? Ela continua valendo e não há problema em relação a isso. Então, objetos cotidianos continuam funcionando conforme a mecânica clássica. InterD, música e conhecimento. Apresentação e roteiro, Adeluna. Trabalhos técnicos, Pedro Santos. Voz da vinheta, Thaís Queiroz. Música da trilha, Banda Monjolo. Apoio cultural, Estúdio Bacamarte.